Você trabalha com alimentos, possui alvará sanitário e acredita que o seu negócio de alimentação está regularizado? Pois bem, eu estou aqui para falar sobre a regularização sanitária dos serviços de alimentação. A regularização sanitária é um assunto muito relevante e que está totalmente vinculada à questão de tu ofertar um alimento que seja seguro para os clientes. Como a gente pode oferecer um alimento que não vai causar um dano à saúde do consumidor final, sem que a gente saiba os processos e os requisitos que se fazem necessário e obrigatórios para evitar possíveis contaminações. Os serviços de alimentação são aqueles estabelecimentos que realizam atividades de preparo, de manipulação, distribuição de alimentos, fracionamento, exposição à venda, transporte, entrega de alimentos preparados para o consumo. Então, fica muito claro que praticamente ou todos os estabelecimentos que trabalham com alimentos precisam estar regularizados com as normas sanitárias obrigatórias. E quero focar para vocês que ter alvará sanitário não significa estar regularizado com as normas da vigilância sanitária. Estar regularizado com as normas vai muito além disso. Vai de termos o conhecimento das legislações obrigatórias de nível nacional, que são determinadas pela Anvisa, de nível estadual e também legislações que são a nível municipal. Portanto, precisamos estudar essas documentações para que a gente possa ter o conhecimento adequado para aplicar na rotina dos estabelecimentos. Então, fica muito claro que os serviços de alimentação são padarias, restaurantes, pizzarias, pastelarias, lancherias, se enquadra também em serviços de alimentação, aqueles estabelecimentos que produzem refeições para outros estabelecimentos que terceirizam a alimentação muitas vezes. Também se enquadram cozinhas industriais, cozinhas hospitalares. Então, realmente, serviços de alimentação é muito amplo. E como eu tenho comentado sobre as legislações nas três esferas, que seria no nível municipal, estadual e federal, seguimos como referência a toda a nação a Resolução 216 de 2004, que é da Anvisa, que ela dá todas as diretrizes obrigatórias. As normas determinadas na RDC 216, elas vão definir e vão determinar sobre as obrigatoriedades da elaboração e da implantação do Manual de Boas Práticas de Fabricação e também dos procedimentos operacionais padronizados, que são conhecidos por POPs. A partir de agora, eu vou explicar para vocês a diferença entre eles e quais são os requisitos que são obrigatórios de se aplicar e se implantar. É muito importante que fique claro que esses documentos obrigatórios, eles não precisam ser exclusivamente preparados, elaborados por um profissional da área de alimentos, Claro, o profissional capacitado da área de alimentos, ele tem um conhecimento de todas as obrigações, ele tem uma facilidade muito maior, um especialista nessa área para desenvolver essas documentações e para implantar. Mas, de qualquer forma, tendo um conhecimento básico sobre as legislações, sobre as obrigações e tendo um conhecimento de estrutura desses documentos,
se faz possível essa elaboração daqui a pouco pelo próprio responsável legal do estabelecimento. Então, é algo que realmente é possível de se aplicar desde que se tenha, né, o conhecimento do que se faz necessário para realizar então essa execução. O manual de boas práticas de fabricação, ele na verdade é um manual, é um documento que descreve operações, descreve condições de estrutura, condições de instalações, isso de acordo com o que é determinado na RDC 216 de 2004 da Anvisa. É importante que se busque legislações estaduais, legislações municipais que podem conter algum item à parte que se faz importante agregar também no manual de vocês. Portanto, o manual de boas práticas ele vai descrever todas as execuções, todos os processos que se fazem obrigatórios. A RDC ela vai te dar as obrigatoriedades. Então, a partir dela, a gente consegue estruturar esse documento e automaticamente começar a regularizar o estabelecimento na prática. Por exemplo, a legislação determina, né, que as paredes precisam ser de cor clara, de fácil higienização. Portanto, se eu tenho um estabelecimento de alimentos em que eu tenho a minha parede que é de azulejo, porém preta, eu preciso fazer essa troca. Então a legislação ela te deixa isso bem claro dessas obrigatoriedades de como você precisa seguir. Vinculado ao manual de boas práticas, nós vamos ter planilhas que precisam ser monitoradas durante o preparo dos alimentos, durante o recebimento ou até mesmo durante a exposição desses alimentos para venda. Essas planilhas, elas vão validar o processo. O que é isso? Por exemplo, não adianta eu dizer que o meu refrigerador trabalha a 7 graus, mas eu não tenho isso documentado. Tanto é que essa questão de controle de temperatura de equipamentos é um requisito que está na 216, que é a resolução que eu tenho passado para vocês. Então, tudo que constar no manual de boas práticas vai estar vinculado a planilhas de controle e essas planilhas de controle, elas vão ser monitoradas pelos próprios colaboradores, pelas próprias pessoas que trabalham naquele local e elas farão esse registro. É importante que fique bem claro que para os órgãos fiscalizadores não adianta eu dizer que eu faço determinado procedimento, que eu executo determinada ação, se eu não tenho como comprovar. Como a gente vai comprovar que os processos eles são executados conforme a legislação? Por meio das planilhas. Então as planilhas elas vão validar o teu processo. E, consequentemente, tu tendo um controle do processo, por exemplo, controle de temperatura, tu vai garantir a produção de um alimento seguro. Agora, se eu não tenho nenhum controle dos equipamentos, eu não tenho nenhum controle dos alimentos que eu estou produzindo, eu não tenho controle da matéria-prima que eu recebo, quando vê eu posso estar recebendo um alimento muito perto do prazo de validade expirrar, e se eu não tiver uma planilha para controlar essas entradas, daqui a pouco eu vou estar processando um alimento que não está mais em condições ideais, assim como vou estar tendo desperdício, porque daqui a pouco quando eu for utilizar aquele alimento que eu recebi muito perto do vencimento, ele não tem mais condições de uso e meu cliente vai consumir esse alimento e vai passar daqui a pouco muito mal e realmente não é o que a gente quer. Eu tenho certeza que vocês que trabalham com alimentos, os empresários, as pessoas que são responsáveis legais, elas querem promover além do consumo seguro desse alimento, querem promover uma experiência para aquele cliente.
querem que aquele cliente retorne e consuma novamente e também faça uma divulgação por ter gostado. Então isso é muito importante. No momento que vocês entenderem que os controles sanitários, eles não são apenas algo para te demandar tempo e que realmente são controles que vão te agregar, que vão te promover um estabelecimento seguro e diferenciado, você vai dar a atenção necessária para esses controles. Bom, falamos sobre manual de boas práticas de fabricação. A partir de agora, vamos falar sobre os procedimentos operacionais padronizados. Porém, o que diverge o manual dos procedimentos operacionais? O manual, ele é um documento, como a gente viu, mais abrangente. Ele envolve todas as etapas de preparação, desde o recebimento da matéria-prima até a venda, até a exposição do produto final. O POP, como o nome já diz, é um procedimento operacional padrão, ou seja, sempre que for feito, sempre que executado, precisa acontecer dentro daquela rotina, dentro daquele mesmo passo a passo. Porém, por mais que pareça algo muito simples, não é a realidade dos estabelecimentos de alimentos. Podemos usar um exemplo bem simples e bem prático. Na minha empresa, eu tenho 2 colaboradores que realizam o processo de higienização. Porém, quando o João faz, a gente tem um resultado maravilhoso e que sempre fica da mesma forma. Entretanto, quando a Maria executa o procedimento, a gente tem falhas e o processo não fica da mesma forma. Mas saiba que essa diferença de procedimentos entre o João e a Maria, a gente consegue regularizar, a gente consegue resolver. De que forma? Aplicando o POP. Porque o POP, como eu comentei, ele é um documento que é um passo a passo das operações. Claro, por mais que a gente tenha o POP, tem um trabalho à parte e que é extremamente importante e que precisa ser bem realizado e também monitorado, que seria o treinamento dessas pessoas, desses colaboradores. Porque nada adianta eu ter um documento padrão, bem estruturado, de acordo com o que está na legislação, mas se eu não tenho colaboradores que estão capacitados para executar essas operações, então a gente não vai conseguir ter resultados também. Então, inicialmente, se faz o POP, se faz o documento, onde vai constar o passo a passo do processo de higienização, e a partir daí capacitamos a equipe da mesma forma. Então a gente consegue padronizar as operações. A Maria treinada vai conseguir realizar o mesmo procedimento, vai conseguir atingir os mesmos resultados da higiene eficiente que o João já tinha. E também o João, por mais bom que ele seja, ele vai precisar seguir o passo a passo previsto. É a partir daí que a gente consegue determinar um padrão na empresa. Conseguimos ter melhores resultados e conseguimos automaticamente ter uma quantidade muito próxima de algo fixo, até mesmo do uso dos produtos químicos. No momento que eu não tenho um controle dos processos de higiene, não tenho um acompanhamento, eu não sei daqui a pouco se a Maria usa 30 ml em 1 litro de água e se o João daqui a pouco está usando 50 ml de produto químico em 1 litro de água. Então, a partir daí, a gente já consegue ter até mesmo uma redução de desperdícios. Então, o POP, ele padroniza, ele vai promover uma execução das operações sempre da mesma forma. Bom, agora que nós já soubemos o que são os POPs, o que precisa constar nesse documento?
ele precisa descrever as instruções sequenciais das operações, ou seja, de que forma é feito o processo, como se fosse um passo a passo de execução. Precisamos também descrever a frequência de execução, por exemplo, se a gente está falando de alguma higienização do teto, com que frequência essa higienização é feita? Quem são os responsáveis por realizar esse procedimento? Então, essas informações, elas são obrigatórias, elas precisam constar no documento. Esse documento precisa estar assinado pelo responsável legal, precisa estar datado com a data, então, da elaboração desse documento, e ele precisa ser um documento acessível, ou seja, é um documento que tem que estar visível dos colaboradores para poderem consultar em caso de dúvidas. Então, ele realmente é algo prático, de fácil acesso, ele precisa estar acessível e também ele facilita muito as operações. E claro, precisa ser um documento descrito da forma mais objetiva possível, porque dessa forma se faz realmente aplicável, se faz a função. No momento que a gente tem algo documental muito de difícil entendimento, algo muito complexo, acaba que se tornando não possível de aplicar isso numa rotina, numa prática do dia a dia. Os procedimentos operacionais padronizados, de acordo com a RDC 216, eles são classificados em 4 POPs. Temos o POP de higienização das instalações, equipamentos imóveis, POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas, POP de higienização do reservatório de água e o POP de higiene e saúde dos manipuladores de alimento. Como já comentamos, o POP precisa ser um documento objetivo que vai constar a sequência, a frequência e os responsáveis pela execução. A RDC, ela traz para nós o que deve constar em cada POP. Isso facilita muito a descrição do documento, facilita muito a padronização e também a tomada de ações para a adequação desse controle. O POP de higienização, ele deve constar a natureza das superfícies de contato, os métodos de higienização, os produtos que são utilizados para realizar a higiene, as diluições, como é feita a higiene específica de cada item, de cada equipamento, de cada estrutura, de forma detalhada, num passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa, de que forma eu realizo a higienização dessa mesa? Por exemplo, inicialmente se faz um pré-enxágue, se aplica um detergente neutro, deixa-se agir de 5 a 10 minutos, faz uma esfrega, a partir daí faz um enxágue com água a temperatura daqui a pouco superior a 85 graus e por fim, para concluir ainda, pode-se fazer uma pulverização com álcool 70% para fazer o processo final de sanitização. Isso seria um passo a passo, seria, por exemplo, o processo passo a passo da higiene de uma mesa. Então, esses itens, eles vão precisar constar dentro do POP de higienização. É muito importante ter atenção a equipamentos também que são desmontáveis. Por exemplo, uma fatiadeira de queijo. A gente não pode fazer somente a higienização externa desse equipamento. Internamente a gente tem partes, que também vão ter contato direto com o alimento e que, se não forem higienizadas, vão acabar veiculando alguma contaminação. Então, a parte interna é tão importante quanto a higienização externa desse equipamento. Então, equipamentos desmontáveis precisam
estar descrito no POP. Esse passo a passo da desmontagem também precisa ser descrito e o colaborador que faz esse processo de higiene precisa ter o conhecimento de como executar esse desmonte, essa higienização e depois então a organização, a montagem novamente desse equipamento. Então esse processo ele vai te dar a receita, o passo a passo, a sequência de como executar. POP de controle de pragas. Quem nunca viu ou ouviu uma notícia sobre algum consumidor que tenha encontrado algum inseto em um alimento? Acredito que todos tenham alguma história, saibam de alguém que tenha vivenciado ou até mesmo tenha vivenciado. Mas o que está relacionado ao controle de pragas? O que está relacionado à ocorrência dessa não conformidade? Porque no estabelecimento de alimentos, isso é um problema muito significativo, é um problema muito grande. Isso jamais deveria acontecer, ter alguma praga naquele ambiente. Mas acontece sim. E aonde está o problema? Por que acontece? Eu sempre digo que tem dois principais itens que influenciam para que esse problema ocorra. Um é a higienização deficiente, porque as pragas que envolvem insetos, baratas, roedores, as pragas precisam de alimentos para se desenvolver, para sobreviver. Então, no momento que elas encontram essas condições, elas vão estar consumindo aquele resto de alimentos e vão estar se desenvolvendo naquele ambiente. Então, isso é um dos quesitos para que tenha insetos, tenha demais pragas num ambiente, num serviço de alimentação. Outro quesito extremamente relacionado são falhas nas barreiras físicas. O que são barreiras físicas? São aquelas barreiras que vão impedir o acesso delas ao ambiente, aquela área de preparo, aquela área de manipulação de alimentos. Portanto, a legislação ela define quais são as barreiras físicas que são obrigatórias para que a gente consiga fazer esse controle de forma efetiva. Quando a gente tem um controle de barreiras físicas de forma efetiva, não se faz necessário nem obrigatório entrar com agente químico, que seria produtos químicos para então matar ou eliminar a presença de pragas em determinado ambiente. As barreiras físicas, quando bem aplicadas, elas cumprem o papel. Então, é importante ter esse cuidado, é importante investir nessas estruturas, nessas questões que envolvem instalação, porque o resultado disso é muito mais positivo, é muito maior do que a gente ter um problema relacionado ao nosso alimento. No momento que um cliente seu, ele identificar algum inseto em algum alimento que ele adquiriu do seu estabelecimento, pode ter certeza que ele não volta a consumir. E outra, a chance dele expor isso em redes sociais e falar para demais conhecidos também, pessoas mais próximas do que ocorreu, o peso que isso tem para o seu estabelecimento é imensurável. Por isso que eu disse, compensa tu regularizar a tua estrutura e evitar esse problema, que ele não tem nem como a gente mensurar, dependendo de como ocorre, com quem ocorre. Portanto, regularizem as suas estruturas, coloquem telas milimétricas nas janelas,
Investem em portas com fechamento automático, atentem para frestas que podem ter debaixo de portas, em cantos, em teto. São tudo detalhes que fazem toda a diferença no seu negócio. Então, muitas vezes se julga como sendo um investimento, ou um gasto, muitas vezes que o empresário avalia como desnecessário, mas não é. Não é. Com certeza vale muito mais a pena fazer essa regularização do que ter um problema. Mas a maior parte dos estabelecimentos ainda, infelizmente, precisam passar por um problema desses para depois regularizar. Então, acabam que deixando até o momento que acontece. E mais cedo ou mais tarde vai sim acontecer. Por isso que é importante a regularização. É buscar se regularizar, é buscar de forma preventiva, é evitar um problema que muito provável em algum momento da sua vida, do seu negócio, ele vai vir a acontecer. Vamos para o POP de higienização do reservatório de água. Com que frequência no seu estabelecimento tem sido realizado esse processo? Para a higienização do reservatório de água, também se faz obrigatório um POP. Seja o procedimento realizado pela própria empresa ou então seja realizado por uma empresa terceirizada, ela precisa disponibilizar o POP dela para que você mantenha esse POP na sua empresa. E o ideal é você pegar as informações do POP da terceirizada e adaptar no seu modelo interno de POP de higienização do reservatório de água. De acordo com as legislações vigentes, a higienização deve ocorrer a cada 6 meses. E claro, é de extrema importância que se tenha um controle frequente das condições desse reservatório, porque não adianta nós somente a cada 6 meses olharmos como é que está a questão de estrutura, as instalações desse reservatório. Ele pode estar com alguma rachadura, pode estar tendo alguma infiltração na região que ele esteja acomodado, a tampa pode ter caído, enfim, a gente tem riscos existentes ali. Por mais que a higienização obrigatória é semestral, é importante esse cuidado frequente, mas eu oriento mensalmente fazer uma avaliação, porque se esse reservatório estiver destampado e exposto ao ambiente, pode entrar pragas naquela região, folhas, então a gente está tendo um risco existente e aquela água daqui a pouco pode acabar se tornando um veículo de contaminação dos alimentos. Aquela água pode acabar contaminando os nossos preparos, os nossos insumos. Então tem que se ter um cuidado, precisa ter uma atenção sobre isso. Esse POP ele é obrigatório, precisamos realizar nessa frequência semestral e a minha dica é acompanhar as condições desse equipamento. Porque daqui a pouco, se você tem um controle interno, porém o reservatório ele não está em condições ideais, como eu comentei, ele pode estar veiculando alguma contaminação e se você não tem um controle, você pode ter dificuldades de encontrar onde está esse problema, aonde está essa não conformidade com o seu alimento. Portanto, verifiquem frequentemente como é que está a condição do seu equipamento. O último POP obrigatório é higiene e saúde dos manipuladores de alimentos. Esse POP de higiene, ele tem um peso muito grande para mim, porque com os anos de experiência que eu tenho no mercado, cada vez fica mais evidente que os resultados
sempre vão ser dependentes das pessoas que estão envolvidas. E as pessoas, para realizarem procedimentos da forma correta, elas precisam estar orientadas, capacitadas. Então, jamais podemos cobrar a higiene de um manipulador de alimentos que nunca tenha recebido uma orientação. A pessoa, ela que é leiga, não é da área, ela não tem como saber quais são as obrigatoriedades, quais são as responsabilidades, os cuidados envolvidos. Então, cabe a nós, profissionais e responsáveis legais dos estabelecimentos de alimentos, a orientar a sua equipe. Por quê? Tem vários estudos que mostram, isso já no decorrer de vários anos, que o principal veiculador da contaminação dos alimentos não são as superfícies de contato, não são as estruturas. Claro que elas têm um peso muito significativo também. Elas são responsáveis, mas não na mesma proporção que o manipulador de alimentos. Então, aquela pessoa que manipula alimentos, que não tem hábitos adequados, ela vai contaminar o alimento que está sendo preparado. E isso, infelizmente, ainda acontece muito nos estabelecimentos. Falta muito a capacitação dos profissionais. Falta muito a capacitação das pessoas que preparam os alimentos, porque elas são portadoras muitas vezes de alguma enfermidade em que elas podem daqui a pouco não ter nenhuma sintomatologia, elas não têm um sintoma daqui a pouco e elas podem estar veiculando uma contaminação dos alimentos, especialmente pelas mãos, por gotículas de saliva. Então é importante que essas pessoas sejam capacitadas. O treinamento quanto às obrigatoriedades que tem na legislação precisa ser constante. As empresas precisam definir periodicidades de execução desses procedimentos para que eles ocorram de uma forma natural, em que a gente sempre vai estar reciclando e revisando esses cuidados. É muito importante que a empresa tenha esse comprometimento. É importante que ela tenha esse cuidado com o manipulador de alimentos. Por quê? As pessoas muitas vezes não executam porque elas não têm o conhecimento ou desconhecem aquela obrigatoriedade. Então, parte de nós profissionais, parte dos responsáveis legais adquirirem esse conhecimento para então poder repassar para os seus manipuladores e sim garantir a segurança dos alimentos que estão sendo ofertados. Porque o constrangimento que ocorre quando um cliente te devolve o produto ou te mostra muitas vezes um cabelo ou um inseto naquele alimento preparado no seu estabelecimento, isso tem um peso muito grande para você. Então temos que ter esse cuidado, e esse cuidado precisa ser adquirido e repassado aos responsáveis. Claro que ninguém está livre, eventualmente pode acontecer algum problema, mas essas ações previstas nos POPs, nos procedimentos obrigatórios, eles vão reduzir, vão minimizar de uma forma muito significativa o risco dessa ocorrência. As ações, elas são todas preventivas. Os programas operacionais, todos eles visam prevenir possíveis ocorrências. Então, o peso disso para um estabelecimento de alimentos é muito grande. É muito grande, o cuidado ele precisa ter, e o cuidado ele acaba virando um hábito. Antes não era um hábito, não se notava aquela necessidade, e a partir do momento que a empresa começa a realizar procedimentos com frequências definidas, automaticamente os colaboradores entram naquele ritmo. Eles sentem a falta, daqui a pouco, de executar um procedimento que algum determinado período possa ter sido interrompido. Então, aquele hábito que eles não tinham, o hábito do errado ou do desconhecido,
passa a ser um hábito de fazer o correto. Então, assim, é uma validade muito importante para o crescimento, para a manutenção do serviço de alimentação no mercado, que hoje é tão competitivo, precisa ser tão diferenciado, por mais que a legislação ela é obrigatória e deve ser cumprido por todos. Depois de termos adquirido esse conhecimento da importância da regularização sanitária do seu negócio de alimentação, por meio da adequação da documentação, do manual de boas práticas, dos POPs, que são os procedimentos operacionais, você ainda tem dúvida da importância de regularizar o seu negócio de alimentos? A regularização, ela pode ser feita tanto no decorrer do funcionamento da empresa, que muitas vezes a empresa inicialmente começa com alvará sanitário e vai se regularizando aos poucos, assim que vai tendo conhecimento das obrigatoriedades, como também é muito interessante as empresas que estão começando do zero se regularizar desde o princípio, porque ela vai trabalhar de forma mais segura, ela vai atender à legislação de primeira, ela não vai sofrer advertências, autuações, possíveis interdições. Então, sempre que possível, a minha orientação é regularizar o estabelecimento desde o princípio, desde a estrutura do negócio, porque a partir daí tu já se projeta um fluxo de produção, se determina o que queres produzir, as coisas fluem muito mais facilmente. Então, sempre que possível, quando for abrir algum serviço de alimentação, comece a regularizar desde o início. Caso contrário, nunca é tarde para fazer o certo. Então, assim, os estabelecimentos que não estão regularizados, eles podem trabalhar de forma que aos poucos eles vão regularizando e vão implantando esses controles no seu estabelecimento. Vale a pena destacar que muitos empresários relacionam a regularização com o alvará sanitário apenas, e aqui ficou evidente que a regularização sanitária não se atende somente a isso, se atende à implantação de controles de processo, a controles num todo do seu negócio. E ainda, muitos empresários têm medo de regularizar o seu negócio de alimentos porque justifica como sendo um investimento caro. Mas o que é caro para você? Caro é tu perder um cliente que tu não consegue mais reconquistar. Caro é tu ter um surto de doenças transmitidas por alimentos em vários clientes que tenha consumido alimentos do seu estabelecimento. Caro é tu receber uma visita da vigilância sanitária, ficar nervoso, não saber como se comportar, ser advertido, autuado ou até mesmo interditado. Então, a partir desse conhecimento, vamos rever alguns pontos e vamos determinar o que é caro e o que não é caro no seu negócio de alimentação.